Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo vídeo sobre Indústria 4.0, Engenharia de Software e Métodos Ágeis. Este é o sétimo e último vídeo da nossa série que teve como objetivo introduzir esses assuntos a vocês e brevemente no portal iremos tratar em artigos e em outros vídeos mais sobre a Indústria 4.0, e principalmente sobre engenharia de software e métodos ágeis voltados para software de controle e automação. E nesse sétimo vídeo nós iremos falar sobre o Framework Scrum. O Framework Scrum é um framework de gerenciamento de projetos e produtos, sendo um dos métodos ágeis mais populares do mundo. Ele possibilita a entrega em menor tempo e com maior valor agregado. Ele foi inicialmente desenvolvido no início dos anos 90 para gerenciar e desenvolver produtos. Ele tem sido usado extensivamente, mundialmente, para 1. Pesquisar e identificar mercados viáveis, tecnologias e funcionalidades de produtos, desenvolver produtos e melhorias, liberar produtos e melhorias frequentes, chegando a várias vezes por dia, para desenvolver e sustentar a nuvem, online, segura, sob demanda, e outros ambientes operacionais para uso de produtos. Sustentar e renovar produtos. E o Framework Scrum ele tem algumas características. Empirismo. O Scrum executa os projetos através de séries de eventos chamados sprints. Isso significa que não existe um planejamento de todo o projeto de uma vez só, mas sim um planejamento para produzir o produto em fases que agregam valor. Ele é um processo incremental, ou seja, uma série de planos de atividade de faça, entregue e adapte. Esse tipo de abordagem, com entregas funcionais do produto, nos permite aprender e desenvolver melhorando o processo e assim o chamado Control Feedback Loop. É muito poderoso para desenvolver uma abordagem empírica dentro de uma companhia. O feedback no final de cada sprint, proveniente do cliente e stakeholders, time de desenvolvimento de produto e da organização, ajuda a melhorar o produto e os processos de execução dentro do desenvolvimento. Assim, usando um pouco de imaginação, você cria uma série de tarefas que serão executadas em uma janela de tempo no qual passarão por fases de desenvolvimento, revisão e testes e uma avaliação, validação pelo cliente ou time do produto, os stakeholders, etc. Pode se tratar de uma janela de período, por se tratar de uma janela de período curto de tempo, após a avaliação, os feedbacks irão atuar diretamente durante o desenvolvimento do produto, criando assim uma oportunidade de melhorar o processo e o produto através da adaptação. É criado um ciclo PDCA. O Scrum trata também de empoderamento. Uma das ideias centrais em torno dos métodos ágeis é o empoderamento dos times, que tornam a responsabilidade pelo projeto, que tomam para si a responsabilidade pelo projeto, permitindo que eles se auto-organizem e automotivem. O papel do Scrum é verificar e balancear esse sistema para garantir o crescimento do time em um grupo forte e auto-organizado. E o Scrum também é rápido. Se não for rápido, não é Scrum. Mas estamos falando no caso das sprints. Elas não podem durar mais do que 4 semanas. Então teremos entregas incrementais de produtos a cada 1, 2, 3 ou no máximo 4 semanas. O Scrum também tem 3 pilares. A transparência. Todos os artefatos do Scrum devem ser visíveis. Todos os problemas do processo devem ser claros e registrados abertamente. Apoio aos relatórios de problemas honestos. Nada de esconder problema debaixo do tapete. Nada de querer esconder problema para tentar fugir do problema. O Scrum também trabalha com inspeção como seu pilar. A inspeção se desenvolve através da transparência
Então acaba sendo interdependente. Scrum prioriza a inspeção através de sistemas que passam de mão em mão durante o desenvolvimento do produto. Então a gente está falando aí já um pouco de revisão. Adaptação. Em seu processo empírico, o Scrum também procura o feedback dos clientes, stakeholders, o time de desenvolvimento, no início e durante o processo. Esses feedbacks são usados para modificar prioridades e comportamentos para tornar o time mais eficiente e entregar também produtos de maior valor. E o que tudo isso tem a ver com software de controle? Tudo isso que a gente viu nos vídeos anteriores, que a gente andou falando aqui do Scrum agora nesse vídeo, né? Imagine que agora você está priorizando as suas atividades de software conforme seu valor durante as fases do projeto. Imagine que você está integrando esse software ao sistema MES da empresa, juntamente com a aquisição de dados para o sistema de manutenção e ainda a rastreabilidade do produto que será enviado para a nuvem, e ainda recebendo dados sobre os quais as ações que devem ser tomadas pelo seu sistema. A situação citada é um pouco complexa, não? Agora imagine a quantidade de requisitos que serão modificados durante o projeto para adaptar o software para as corretas necessidades dessa linha de manufatura e que foram levantados no começo, esses requisitos de software, com um certo nível de detalhe. Se você parar um pouquinho para pensar, exercitar a imaginação, você consegue imaginar, por exemplo, nessa situação, uma variável que, além de ser enviada para o sistema de manutenção, agora também faz parte da rastreabilidade sua, que vai impressa num QR Code ou num RFID da vida, né? O software seu está praticamente pronto. Porém, nada foi realmente testado, você teve poucas validações, você teve um monte de retrabalho e ninguém percebeu que você precisava colocar isso aí. E você vai entrar nesse meio de novo para colocar essa variável. E às vezes parece uma besteirinha, tem muita gente que fala é um bitzinho, é só uma tagzinha, só que não sabe o quanto tem de lógica dentro do software para você fazer o controle dessas tags, para você fazer o controle dessas suas variáveis, para você certificar que ela está sendo escrita no local correto. Então você imagina que agora essa tag tem que estar em um banco de dados que ela não tinha antes, então o pessoal de TI tem que retrabalhar, você tem que retrabalhar, você tem que ver se o ciclo de troca de dados está funcionando. E tudo isso é tempo, tudo isso é dinheiro, tudo isso é muito retrabalho para muita gente envolvida. Se você tivesse trabalhando, por exemplo, com o Scrum, num ciclo PDCA dele, se estivesse trabalhando com as sprints, você estaria fazendo entregas a cada uma semana, duas, três ou quatro, e nesse curto tempo, você estaria validando também com o stakeholder, com as pessoas interessadas e com o gerente de produto. E com certeza, essa necessidade teria aparecido em um estágio do desenvolvimento onde era muito mais simples você fazer essa alteração do que um sistema que já está caminhando, já tá mais complexo, já está mais para frente. Então, isso que tem a ver, você está trabalhando com um Scrum, está trabalhando com um método ágil, está trabalhando com engenharia de software, com levantamento de requisitos, com tudo isso junto, para você parar de perder dinheiro na hora de desenvolver o seu software de controle. E o Scrum, ele tem um time, tá? E esse time ele é composto pelo Product Owner, o famoso PO, o dono do produto. Ele é composto por um time de desenvolvimento, que é quem vai executar a ação, é quem vai lá desenvolver o seu produto, é quem vai desenvolver o seu software. E o Scrum Master, né? Que é o seu servo líder dentro desse time. Tá? O conceito de você ter um time Scrum é que eles são, primeiro, auto-organizáveis e multifuncionais. Times auto-organizáveis têm autonomia para decidirem a forma que completam o seu trabalho, sem interferência externa ao time. Suas características multifuncionais irão proporcionar as competências para finalizar o trabalho,
sem o auxílio de outras pessoas que não pertencem ao time. E se você não tem todas as qualificações dentro do seu time? Então você qualifica seu time, você torna seu time melhor, você procura a melhoria do seu time na capacitação técnica também. É tratar também com pessoas. E quem seria então o Product Owner, ou dono do produto? Ele é o cara responsável por extrair o máximo de valor do produto, do trabalho executado pelo time de desenvolvimento. Ele é o único responsável por gerenciar o backlog do produto, né? Ele é o responsável pelo sucesso do produto. Ele é responsável por alinhar tudo isso ao objetivo do negócio. Ele colabora com o time de desenvolvimento para que façam a estimativa de maneira correta, para fornecer o máximo de informações para o time de desenvolvimento, para elucidar os requisitos que foram propostos. Ele busca saber a necessidade real do usuário. Ele mantém dentro desse produto a visão dos stakeholders. Ele dá a direção do projeto. E o time de desenvolvimento? Nada mais é do que profissionais que colocam a mão na massa para entregar o incremento do produto conforme uma definição de pronto, o que é muito importante. A gente vai ter uma definição de pronto para cada um dos incrementos. Somente os integrantes do time de desenvolvimento criam os incrementos. O time tem autorização da empresa para serem auto-organizáveis e gerenciar seu próprio trabalho. O resultado disso é a evolução do time como um todo. Então ele é auto-organizável, ele é multifuncional, ele vai criar esse incremento do produto, ele possui as habilidades necessárias para poder criar esse incremento do produto. E não existe o subtime, não possui subtime, é só o time. Ele tem no máximo de 3 a 9 integrantes. O que a gente fala nisso é que a gente trabalha com equipe pequena, tá? Se você está precisando trabalhar com equipe maior, vai ser mais complexo, vai ser mais difícil manter transparência, vai ser mais difícil você ter comunicação funcionando. Então, talvez seja melhor você quebrar em vários times de Scrum para poder trabalhar. E o importante, esse time de desenvolvimento ele é empoderado. E por último, nós temos o Scrum Master. O Scrum Master, em comparação com a equipe esportiva, ele é um treinador. É quem dá o suporte e promove o Scrum seguindo as regras do guia Scrum, que é o guia que a gente segue sobre o Scrum. Tá? Ele reforça o entendimento da teoria do Scrum em suas práticas, regras e valores. Ele é o famoso servo líder do time Scrum. Ele ajuda tirando os impedimentos que estão atrapalhando o desenvolvimento do incremento. Ele vai facilitar os eventos do Scrum para que o Scrum esteja rodando corretamente. Ele implementa o Scrum. Ele que vai treinar o time Scrum, o time de desenvolvimento, o time Scrum inteiro, para que entendam bem a teoria do Scrum, para que apliquem o conceito do Scrum. Ele treina também a organização, as pessoas que estão fora do time Scrum, para que compreendam essa metodologia, para que não criem interferências, para que colaborem, para que o trabalho funcione de maneira correta. E ele encontra técnicas de organização para melhorar o trabalho do PO, o trabalho do time Scrum, para poder deixar a coisa mais transparente para os stakeholders, para as outras pessoas envolvidas no projeto que não fazem parte do time Scrum. E o que seria então o product backlog? O famoso backlog de produto. O backlog de produto nada mais é que a lista de funcionalidades desejadas de um produto. Ou seja, o que o cliente quer receber no final do projeto com sua própria linguagem. Ele é o ponto de partida do projeto quando falamos do Scrum.
Lembrando que para o Scrum, o início do projeto não é o momento de fechar o escopo do projeto, pois não existe informação suficiente sobre o projeto. Tá lembrando do empirismo? Por causa disso. Então é aqui onde vai começar uma reviravolta no mindset. Se antes nós tínhamos um escopo fechado e detalhamento de contrato, criando nossas atividades para o planejamento, agora mudou a brincadeira. Usando Scrum, vamos ter primeiro uma visão macro do produto e das expectativas do cliente, seus requisitos dentro desse produto, que conforme evolui o projeto, vai também evoluindo o Product Backlog. Ele vai crescer, ele vai ser modificado, pois conforme o desenvolvimento avança, mais se aprende sobre o que o usuário precisa, mais se aprende o que o cliente precisa sobre o produto final. Na estruturação do backlog do produto, são utilizadas histórias, e essas sim possuem a descrição detalhada dos requisitos para cada solicitação a ser implementada. Elas podem conter, por exemplo, o ID de identificação, nome curto, descritivo, sua pontuação baseada na sua importância, que o PO vai usar como uma das variáveis para ordenar esse backlog do produto que é ordenado. Uma estimativa inicial também é gerada pelo time de desenvolvimento para concluir essa tarefa. Então, o que é extremamente importante saber é que esse backlog de produto ele é priorizado, do mais importante para o menos importante. E aqui a gente tem um exemplo do backlog de produto, né? Com seu ID, com como é as suas histórias, o que ele quer fazer, né? É o que eu quero fazer, então faço dessa forma. Sua priorização e um pequeno exemplo de uma história com seu título, direitinho. Esse cartãozinho aí lembra muito as descrições de requisitos, só que um pouquinho diferente na maneira de escrever, facilitando um pouco o desenvolvimento. Né? ID e segue com o user story. Sua prioridade, que vem da sua estimativa. E a gente vai passar para a sprint. A sprint nada mais é que o coração pulsante do Scrum. Tá? É onde acontece tudo, onde o produto toma forma. Nada mais é que o evento principal. É onde, em uma caixa de tempo fechado, que pode ter no máximo um mês, 4 semanas, né? Usando um conceito de feito, de pronto, de done, onde as entregas geram um incremento funcional do produto, depois de todo esforço de desenvolvimento. Uma nova sprint inicia imediatamente após a conclusão da sprint anterior. Durante a sprint, nenhuma mudança que pode colocar em risco o objetivo da sprint será feita. A qualidade do objetivo não diminui. E o escopo pode ser esclarecido e renegociado entre o PO e o time dev, conforme se aprende mais sobre o produto e suas histórias. Ou seja, dentro dessas 4 semanas, se tiver que ter alguma alteração dentro da sprint, alguma coisa que tem que ser renegociada, é entre o PO e o time dev. Não é entre o gerente de algum departamento que quer alguma coisa agora. Ele não interfere. O andamento é garantido porque ele é lidado com o time Scrum apenas. Não pode sofrer interferência, é a autonomia do time. Né? Então, a gente tem que falar isso mais de uma vez. O objetivo nunca em risco. Não perde a qualidade. O escopo esclarecido e negociado. E o conceito de feito, done. Esse conceito tem que ser único. Ele não pode achar que está feito. Ele está feito, está feito. Se não está feito, não está. Ele tem que ter passado por um processo para poder dizer que ele está feito. Essa definição de feito, de done, é extremamente importante. E é o que uma coisa que realmente parece besta, mas que na automação industrial parece que não existe. Porque toda vez assim, ó, tá feito, mas falta isso daqui. Então não tá feito. Qual que é o conceito seu de feito? Para que
Qual é a referência do feito? É uma coisa que a gente não costuma ver muito. E agora teria que ter. Somente o PO vai cancelar uma sprint. Se ele julgar que essa sprint não é mais, não faz mais sentido, ela não, em virtude das mudanças que houve do projeto, em virtude de uma pós-avaliação do trabalho que está sendo feito, que ele não vai ser mais necessário, ele pode cancelar essa sprint. Mas é uma decisão dele, não é do dono da empresa, não é do gerente lá do departamento que não quer mais essa funcionalidade. Não, é dele. Né? Ele pode ser influenciado por outras pessoas. Isso é óbvio, mas a decisão é dele. E depois a gente falar por cima aí do Framework Scrum, a gente não falou de uma série de coisas que ainda tem, né? Artefatos e eventos. Isso aí a gente vai deixar para uma próxima série de vídeos que já está em preparação, então continua acompanhando o canal aí que tem coisa boa para vir. Depois a gente falar só por cima de um pouco dessas características, a gente pode fazer um pequeno exercício mental. Então vamos imaginar uma integradora no Brasil, né? É um fato mais comum. A gente tem uma série de pequenas, médias e grandes integradoras de soluções de automação no Brasil. E ela está fornecendo projeto elétrico, mais montagem elétrica, mais programação de CLP e HM e mais a programação de robô. Está vendendo essa solução. Vamos supor uma célula automatizada, pode ser. Uma vez que eu conseguir definir o meu time, eu vou levantar meu primeiro. O Product Owner vai levantar o seu primeiro backlog. E ele vai ter, por exemplo, um backlog do projeto elétrico, um backlog da programação de CLP e um backlog da programação de robô. Ele não tem os detalhes ainda de todo o projeto, mas ele já tem a base daquilo que foi vendido. Então, a partir disso, ele já consegue priorizar aquilo que é mais importante, já consegue gerar um primeiro backlog sem detalhamento e pode começar a buscar as informações para poder fazer a definição da sua primeira sprint e detalhar esses itens. Né? O que pode acontecer? Uma mudança de priorização? Pode. Por exemplo, nesse momento, meu projeto elétrico ainda está um pouco cru. Então, para programação de CLP, algumas coisas ainda não dá para fazer. Por exemplo, o levantamento do hardware. A mesma coisa da programação do robô. A criação dos offlines, do software offline, ela não vai dar para fazer algumas coisas. Então, aquele caminho que o pessoal segue cegamente, monta o hardware, aí começa a montar o software. Bom, se você tem um padrão de programação, ou se você já tem bibliotecas prontas, se você já sabe mais ou menos algumas coisas, você não precisa do hardware pronto. Você pode começar a gerar os seus blocos, gerar a sua estrutura principal, começar a gerar estruturas de dados para ambos os casos, aguardando a chegada de uma parte do projeto elétrico que vai permitir que você comece a montar o seu hardware. E você talvez vá montando o seu hardware na medida que você vai recebendo o seu projeto elétrico e você vai montando também as suas funções dentro dos programas. Isso é perfeitamente possível desde que tenha utilizado conceitos de engenharia de software, desde que tenha conseguido levantar requisitos corretamente e desde que você se organize. Tenha suas bibliotecas e tenha seus padrões de programação. Isso é uma coisa extremamente necessária para poder criar essa agilização dentro da programação de PLC, de programação de robô, dentro dessa ideia de aplicar o Scrum. Se na parte de TI tem vários frameworks de programação que já tem uma série de bibliotecas prontas, para PLC e robô, muita coisa não é assim. Então, um padrão que vem do cliente ou um padrão da integradora é uma coisa básica
para que você ganhe tempo, para que você consiga tornar o desenvolvimento de software mais lucrativo. E também para que você consiga implementar um método ágil, ou aliás, qualquer método que envolva engenharia de software. Tá certo? Então, tendo um backlog para cada um, você tem um time de programação de CLP, um time de programação de robô, um time de projeto elétrico, ou você pode ter um time que é só os três, onde você vai tentar passar para os três o conhecimento das três áreas. Isso é uma coisa muito rara e muito difícil de se ver. Nos Estados Unidos a gente vê até alguns profissionais desse tipo, mas esse tipo de profissional é raro. Né? E não seria um profissional, seria, por exemplo, 3 ou 4 profissionais disso daí. Então, é o mesmo caso aqui. Você poderia estar com uma equipe com 2 projetistas elétricos, um cara de 2 programadores de CLP, 2 programadores de robô, depende muito do tamanho do seu projeto, né? Para poder criar essa homogeneização da sua equipe. Uma vez que você criou o seu backlog, você teria aqui algumas stories, né? Por exemplo, do projeto elétrico, um pouco de coisa que foi levantado para fechar o projeto, que a gente sabe que o pessoal levanta muito pouco, já começa errado geralmente os projetos por causa disso. Né? Por exemplo, ele vai conectar os robôs utilizando uma rede industrial baseada em Ethernet no padrão do controlador, garantir a comunicação entre o CLP e o robô. Essa é uma história para o projeto elétrico. Então ele tem ali, ele sabe qual é a CPU que vai usar, ele já sabe qual que são os robôs envolvidos, ele sabe qual a rede que vai ter. Então ele começa o quê? Como ele não tem definições de carga, como ele não tem definições de outras coisas, ele pode começar por quê? Ter uma das histórias, fazer a rede Ethernet, fazer o escopo da rede Ethernet no projeto elétrico e fazer, por exemplo, a parte de potência desse robô. E já sabe que são 4 robôs, que são 4 robôs de características X, então ele já sabe a potência, então ele já pode criar o circuito de potência e pode fazer. Então, uma história pode ser essa, a de fazer a rede, o projeto da rede, uma parte, e a outra parte vai ser, por exemplo, a potência do robô. E você vai agregando isso ao projeto para cada ciclo. Cada ciclo você agrega mais coisas. Né? Para a programação do robô, eu vou seguindo a mesma linha, eu sei que eu tenho, por exemplo, 4 robôs que comunicam lá, vamos supor, em Profinet, eu tenho que criar as minhas rotinas para troca de informação com o robô, criar a estrutura de dados, planejar toda aquela estrutura dentro do meu PLC. Então essa pode ser a primeira história. Né? Enquanto eu aguardo o meu projeto elétrico, eu vim com meus endereços de IP para eu criar ali todo o meu hardware. Eu não preciso do meu hardware que eu tenho padronizado. Então eu já vou criando ali as minhas rotinas, preparando a minha rotina para o software. Isso é agregar valor, isso é você ter parte do software pronto. Né? E a programação do robô a mesma coisa. Você começa a jogar o seu template, começa a preparar o seu template no offline, para que ele possa estar pronto para quando você tiver as definições finais, só jogar para dentro do controlador. Então essa é uma forma de ver que mesmo sem muita informação, utilizando esse conceito, você vai conseguir, usando esse método, você consegue iniciar o seu trabalho de forma incremental para ganhar tempo de programação, homem-hora, e desenvolver de maneira correta, testando, avaliando e aprovando. Pessoal, esse foi o 7º vídeo da série. Ele procurou dar uma introdução a essa série sobre indústria 4.0, sobre engenharia de software, sobre métodos ágeis. Eu queria deixar um agradecimento especial ao Marco Cog, que é o presidente da ISA Campinas, e que revisou o texto base que foi utilizado para esses vídeos, já que ele tem uma ampla experiência e conhecimento na área de gestão de projetos. E também quero agradecer especialmente ao Fernandes Lima, que tem o canal da FBR, que ele revisou também o texto base, sempre me ajuda quando o assunto é ágil, eu sempre peço ajuda para ele. Ele é um cara 100%, entre no canal dele, acompanhe ele. Ele costuma ter alguns treinamentos, às vezes gratuitos via internet, ele tem também os treinamentos dele pago, mas ele é um cara, não é 100, é 300%, ele colabora muito com todo mundo. Então, meu agradecimento especial a essas 2 pessoas que me auxiliaram a criação dessa série de vídeos. E
A gente vai se ver nos próximos vídeos, onde eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre Scrum, utilizando com PLC, utilizando com robô, utilizando com automação industrial, detalhando um pouco mais tudo isso. Então, muito obrigado a todos e até o próximo.